Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 2, Maria, Mãe de Jesus. Segundo as informações históricas, Maria de Nazaré teria nascido em torno de 15 a 20 anos antes de Cristo, seria filha de dois judeus, Joaquim e Ana, e teria se casado por volta dos 14 anos com José, o carpinteiro. Algumas fontes históricas indicam que Maria e José tiveram outros filhos, mas essas fontes são carentes de uma confirmação, são carentes de maiores dados que possibilitem a verificação de ser verdadeira ou não essa afirmação. O Evangelho de Lucas é a principal fonte de informação a respeito de Maria de Nazaré. Nele nós encontramos várias passagens que contam sobre Maria, desde a própria anunciação da vinda de Jesus, depois ao encontro de Maria com sua prima, depois nós temos o próprio nascimento de Jesus, a ida para Belém, depois a fuga do Egito, depois o retorno do Egito, e aí já entrando já na parte da adolescência de Jesus, na ida de Jesus ao templo, as bodas de Canaã, e depois já na crucificação de Jesus. Nestes momentos você encontra a narrativa sobre Maria no Evangelho de Lucas. As tradições cristãs mencionam que após a crucificação de Jesus, Maria ficou aos cuidados de João, na cidade de Éfeso, e existe dúvidas se ela haveria desencarnado em Éfeso mesmo ou se teria desencarnado em Jerusalém. A ascensão de Maria, em termos espíritas, deve ser vista como um desdobramento seguido de materialização. A respeito da ascensão de Maria, nós, como espíritas, precisamos ter uma visão mais precisa do fenômeno ocorrido. Sabemos que o espírito, quando ele encerra os laços com o corpo físico, que muitos chamam de morte, nós chamamos de desencarnação, por ocasião do desencarne, o espírito se libera então do corpo físico e então começa a interagir exclusivamente no mundo espiritual. Espíritos evoluídos como o de Maria e outros espíritos também evoluídos têm as condições de materializar o perispírito. Então, na ascensão de Maria, o que se pode interpretar é que houve o desdobramento, ou seja, a liberação do corpo, o corpo espiritual, espírito e perispírito, se desprendendo do corpo físico, e nesse processo de desprendimento do corpo físico, acontecendo a materialização do perispírito. Esta seria a melhor explicação para o fenômeno da ascensão de Maria. Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica, significando Senhora da Luz. É interessante esse significado do nome de Maria, Senhora da Luz, porque nós vemos na própria literatura espírita que Maria, ela tem essa representatividade no mundo espiritual, dada a sua grande condução evolutiva. E essa evolução espiritual de Maria fez com que ela, espírito, fosse designada para receber, para ser o vaso que daria condições da formação do corpo físico do Messias, o corpo físico que Jesus necessitava para desempenhar sua função, sua missão aqui na Terra. Interessante que Maria, mesmo sendo esse espírito de grande evolução, ela tem a consciência da sua condição. E por isso que quando, lá no Evangelho, ela recebe o anjo Gabriel e dele a anunciação de que ela seria a mãe do Messias, ela se curva diante desse anúncio, diante dessa escolha de Deus. Maria profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus, após a visita do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo.
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, ó Poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Em várias obras nós conseguimos encontrar uma grande reverência a Maria. Uma dessas obras é a obra de Humberto de Campos. E nessa obra é destacado que no próprio Evangelho Maria vem recebendo a denominação de bem-aventurada ou de bendita. Maria foi cognominada de bendita ou bem-aventurada porque foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Esta informação está em Lucas em 2 momentos diferentes. Quando o anjo anuncia a vinda de Jesus, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Quando dá visita à prima Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e és bendito o fruto de seu ventre. Lucas, capítulo 1, versículo 42. Não só na literatura espírita nós encontramos essa reverência, esse reconhecimento à figura de Maria, mas na própria literatura utilizada pela Igreja, principalmente Igreja Católica e Igreja Ortodoxa, eles também têm toda a reverência a Maria. Nós podemos relatar não só escritos que estão na própria Bíblia, mas principalmente nos chamados evangelhos apócrifos. Dentre esses evangelhos, há um próprio evangelho atribuído a Maria e há um outro evangelho que fala sobre a vida de Maria, que não fazem parte da Bíblia, porque não puderam ser confirmados quanto à autenticidade deles. Humberto de Campos descreve a dor profunda e silenciosa de Maria, que comove e causa admiração, nos fazendo refletir a respeito da grandiosidade desse espírito. No livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, além de relatar várias passagens da vida de Jesus, no último capítulo traz uma passagem tocante sobre Maria. Relata os sentimentos de Maria aos pés da cruz em que seu filho estava crucificado. Ele conta então que Maria, vendo toda aquela cena, ela tentava entender por que seu filho tinha sido colocado naquela infame cruz. E não era só isso. Ela pensava, se lembrava da visão daquela criança que ela pegou nos braços e depositou numa manjedoura assim que nasceu. Lembrava-se da criança que recebeu a visita de pastores, de reis magos, da criança que precisou fugir para o Egito com os pais para que ela não fosse sacrificada de maneira hedionda por Herodes. Lembrava-se também daquela criança que passou os primeiros anos da infância no Egito e que depois retornou para Nazaré, onde eles viveram. Lembrava-se da criança que brincou, que teve amigos, que esteve no templo e fez espantar os sacerdotes. Lembrava-se daquele bebê que Simeão pegou nos braços e entendeu que ali estava o Salvador. Lembrava-se dos prodígios de seu filho nas bodas de Canaã. Lembrava-se do quanto que falavam de seu filho, dos milagres que seu filho fazia, e não conseguia entender por que um homem que só fez o bem receberia ali a sua cruz. Ela também começou a se questionar por que Deus permitiu tudo aquilo, por que Deus disse que ela era escolhida e, no entanto,
colocou ela a passar por esse suplício, por esse sofrimento. Então ela se lembrou. Ela se lembrou da frase que ela falou para o anjo Gabriel, se colocando como a serva de Deus. E ela entendeu que na condição de serva de Deus, não cabia a ela questionar ou julgar aquilo que estava acontecendo, porque tudo fazia parte do plano de Deus. E o filho dela, Cristo, pregado à cruz, vendo toda aquela situação, ele percebe que precisava deixar alguém que apoiasse, amparasse e consolasse sua mãe. E ele olha e vê ali o seu querido João, o seu favorito, o seu predileto. E ele então, vendo o sofrimento de sua mãe, ele dirige a sua mãe e diz: mãe, eis aí teu filho, referindo-se a João. E dirige-se a João e diz: filho, eis aí tua mãe. Encerrado todo o suplício da crucificação, João volta a ter então com Maria e convida Maria para que passe a viver com ele, como filho que Jesus escolheu para que fosse filho de Maria. Então, João leva Maria para Éfeso, e lá ela passa a acolher e a ser a mãe de todos os desvalidos. Em Éfeso, Maria fez de sua casa o grande abrigo dos desvalidos, os sofredores, aqueles que necessitavam de cuidado, de assistência, procuravam a casa de Maria para lá receber as luzes da mãe do Messias. Entre tantos que Maria recebia com todo o amor e afeição, entendendo que cada um deles era irmão e atendendo o ensinamento de seu filho amado, certo dia Maria se depara com uma pessoa em condição muito miserável. Era um homem com uma face muito sofrida e que chegava à casa de Maria pedindo assistência. Maria então o acolhe com muita afeição, como o fez com tantos que ali foram. E Maria então começa a conversar com aquele rapaz para colher dele o que ela poderia fazer para ajudá-lo. E se surpreendeu com a sabedoria, com a amorosidade daquela pessoa. E aquela maneira de falar a fez recordar de seu filho amado, que já não estava mais no plano material. Maria então vai conversando com aquela pessoa, com aquele homem, quando de repente percebe chagas, feridas nas mãos do homem. Ela então fica surpresa e fica imaginando quem seria aquele homem que trazia nas mãos as mesmas chagas que seu filho teve porque esteve na cruz. E qual não foi a surpresa dela quando ela olha aos pés do homem e vê as mesmas chagas também nos pés. Então Maria, tomada de surpresa, de emoção, lágrimas correndo em sua face, ela se dirige e diz: meu filho amado, és tu. E então se desfigura Jesus e diz que é sim o filho amado que estava ali agora para buscar a sua afetuosa mãe. Maria então se prepara para o seu retorno à pátria espiritual. Maria desencarna e, ao desencarnar, ela é acolhida por anjos que levam ela aos céus. Mas Maria, antes de ir, pede para poder fazer uma última visita aos locais por onde seu filho caminhara. Então, os anjos a conduzem pela Galileia e ela então lembra que vários daqueles que seguiam o seu filho estavam sendo agora trucidados nas arenas de Roma. Então ela pede para ir lá consolar aqueles tantos que estão ali. Maria então é levada para Roma, para os calabouços do Coliseu, e lá encontra uma cena de sofrimento e tristeza.
Muitos cristãos ali, aturdidos, aguardando a hora do suplício. Maria caminha ali tentando consolar aqueles que estavam ali e seguiam os ensinamentos de seu filho Jesus. Até que ela vê uma moça, aproximadamente 15 anos, e chega aos ouvidos da moça e, tocando no coração da moça, diz: "Canta, filha, canta." E então a moça começa a cantar um cântico maravilhoso, e esse cântico anima a todos que estavam ali. A moça, recebendo ali os eflúvios de Maria, ela se fortalece e acaba irradiando esses eflúvios de Maria para todos os presentes, que começam a cantar hinos de louvor. E esses hinos de louvor vão até o amanhecer. E quando aqueles cristãos vão sendo atirados na arena, eles continuam cantando os hinos de louvores que aquela moça iniciou naquela noite inspirada por Maria. E assim, Maria segue para o plano espiritual, onde continua ali sua jornada de mãe dos desvalidos. Maria sempre dedicou assistência aos sofredores, como registrou Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. Na obra de Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, nós vemos então o trabalho de Maria de Nazaré incansável. Percebemos Maria de Nazaré atuando no plano espiritual ainda em prol dos desvalidos. E nesse trabalho ela tem um cuidado especial com os suicidas, tanto que ela funda o Hospital Maria de Nazaré, que é o hospital responsável por acolher aqueles que no momento de desespero tiram a própria vida e depois precisam passar por dolorosos resgates em razão deste ato insano e de desespero que tem profundas consequências para a vida espiritual daquele indivíduo. Esse hospital, Maria de Nazaré, referido na obra de Ivone Pereira do Amaral, ele se faz também de uma legião chamada Legião dos Servos de Maria, que são os trabalhadores abnegados que atuam no plano espiritual e atuam exatamente na região do Vale dos Suicidas, que é para onde os espíritos dos suicidas acabam sendo atraídos magneticamente. E essa Legião dos Servos de Maria é responsável por fazer o recolhimento, o acolhimento daqueles espíritos suicidas que estão em condições de estar internados no hospital. Porque logo assim que o indivíduo comete o suicídio, ele fica tão aturdido que não há nem condições de ele ser socorrido, mas ele fica recebendo sempre a assistência dos bons espíritos, desses espíritos que fazem parte da Legião dos Servos de Maria, que vão periodicamente, estão ali periodicamente na região dos Vales dos Suicidas, rezando, orando por aqueles irmãos sofredores para que eles consigam estar em condições de serem acolhidos no Hospital Maria de Nazaré. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa aula. Agradeço a atenção de todos, desejo um bom estudo e nos encontramos na próxima semana com mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.